O Yacht Clube de Ilhabela faz um agradecimento especial ao senhor Sérgio Canestrelli e o Hotel Real Vila Bela pela disponibilidade, parceria e receptividade em receber a Marinha do Brasil de forma tão cortês e hospitaleira. Então, fica aqui o nosso agradecimento especial ao senhor Sérgio Canestrelli e toda a equipe do Hotel Real Vila Bela. Engenheiro civil, mergulhador profissional nas plataformas da Petrobras entre 1984 e 1986, especializado em ensaios não destrutivos submarinos, professor dos cursos de navegação na Mesbla Náutica em São Paulo, de 1986 a 1985, consultor técnico da Revista Náutica de 1992 a 2010, diretor técnico da GR1 Editora e Boat Show desde janeiro de 2011 a novembro de 2018, e com mais de 600 barcos testados. Primeiro brasileiro a atravessar o Atlântico Sul em solitário de dezembro de 1998 a abril de 1999, a bordo de um veleiro de 9 metros 30 pés, chamado Carapitanga, na viagem de ida e volta de Santos até a Cidade do Cabo, na África do Sul, fundador do Minuto Náutico em abril de 2019, com mais de 280 vídeos publicados sobre barcos, motores, equipamentos, carretas e acessórios relacionados ao meio náutico, autor do livro Aventura no Atlântico Sul e Tudo sobre GPS, este em parceria com José Roberto Negrais de Nave. Eu chamo ao palco e convido com muito orgulho, né, o senhor Márcio Dottori para proferir aqui a palestra Navegando com Segurança e Preparação de Travessias. Márcio, por favor. Falo bem aqui, né? Ok? Bom dia a todos. Quero cumprimentar a Marinha por esta oportunidade de estarmos aqui, né, nesse convívio próximo, nessa troca de ideias, ao Yacht Clube de Ilhabela. Sem Yacht Clube, sem uma base, como um barco sem uma marina, um clube, né, é difícil seria difícil navegar. Também a nossa autoridade maior, prefeito Colucci, que a prefeitura é muito importante, né? É aqui, Ilhabela, São Sebastião, é importantíssimo para o nosso segmento ter essa ligação com a prefeitura. As autoridades municipais, quando entendem, conhecem nosso segmento flui bastante. Então, quero agradecer a todos e comentar um pouquinho também sobre... Eu estou aqui também pelo Fórum Náutico Paulista e falar um pouquinho sobre a náutica em São Paulo, que é uma curiosidade. Vocês sabem o que representa o segmento náutico no nosso estado? Nós somos o tamanho do setor de motocicletas. A náutica em São Paulo, de acordo com uma pesquisa patrocinada pelo Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, nós produzimos a mesma coisa que o setor de motocicletas. Isso daí, se não me engano, há 5 anos atrás, foram 16 bilhões que movimentam o setor náutico. Então, se São Paulo é mais ou menos 1/3, a gente tem uma ideia, né, do tamanho do setor náutico no Brasil. Tá? Então, e São Paulo, uma curiosidade também, é quase que uma ilha. São Paulo tem o litoral, tem o Rio Paraná, tem o Rio Grande, tem o Rio Paranapanema, só na parte nordeste do estado que a gente não tem água. E temos um rio que corta o estado praticamente em 2. E temos vários reservatórios, um deles, alguns deles, né, tem mais água do que a Baía da Guanabara. Quer dizer, São Paulo, embora não pareça, mas nós somos um estado náutico. E o governo de São Paulo percebeu a importância do setor náutico e deu todo esse apoio.
Eu também fui coordenador da Câmara de Navegação e Segurança, cujo primeiro coordenador foi nosso querido Carlos Brancante, né, o único almirante amador do Brasil. E hoje também eu coordeno a Câmara da Indústria e o coordenador da Câmara de Navegação e Segurança é o Mário Bandeira, que está aqui a bordo. Então, há uma sinergia muito grande entre o governo, entre a Marinha, entre as autoridades municipais. E uma curiosidade, como é que surgiu o simpósio? O Marcelo já nos contou a história. Mas o que alavancou o simpósio? Há 21 anos atrás, 2000 por aí, nós não tínhamos essa proximidade com a Marinha. Era quase briga direta, era multa, não sei o que, era sempre... A comunidade amadora, Esporte e Recreio, era muito afastada da Marinha ou vice-versa. A gente não tinha essa ponte. Até que um dia, nós fizemos uma matéria, logo quando o almirante Janot assumiu o comando da DPC. E o almirante Janot é do mar, ele é velejador, ele conhece nossa atividade. Só que naquela época a Marinha era tão preocupada com a segurança que a gente tinha que ter tantos equipamentos a bordo que começou a estrangular nosso setor. Nós até satirizamos, colocamos para levar tudo que tinha que levar naquela época, tinha que rebocar um barco atrás. Então, isso daí, o almirante Janot ficou doido da vida, ficou extremamente irritado. Na verdade, ele ia fazer essas modificações, mas só que não deu tempo, a gente deu torpedo. Mas era tanto, então esse é um exemplo do atrito que a gente tinha com a Marinha. A partir daí, foi criado o simpósio. Falei, não, nós precisamos conversar, nós precisamos ter esse diálogo. Então, isso também motivou muito a criação do simpósio. E hoje nós temos essa felicidade de poder falar com a Marinha. Isso é muito bom para os dois lados. Bom, vou voltar ao nosso assunto, segurança. Segurança é o conceito, né, é o próprio conceito da navegação. Ok. O que é segurança? O que é navegação? É conduzir um barco de um ponto ao outro com segurança. Nós estamos aqui por causa de segurança. O objetivo da Marinha é segurança. Nossa atividade é muito prazerosa, tem que ter segurança. O mar é para passear, é para sair com a família, é para sair com os amigos. Segurança faz parte da nossa atividade, do nosso evento. Então, tudo a ver também com essa sinergia. O que é a segurança? É um triângulo, 3 coisas, 3 itens. Primeiro, conhecimento. Conhecimento é isso que vocês estão fazendo aqui, pegando conhecimento, estão tirando habilitação, ou de arraiz, ou de mestre, ou de capitão. Então, o conhecimento, não só da habilitação, como também da condução da embarcação. Todas as regras de navegação são importantíssimas. Então, o conhecimento é muito amplo, mas sem conhecimento não se navega, não tem segurança. Equipamento. Precisamos de um bom equipamento. Estamos num meio extremamente agressivo, extremamente prazeroso, mas extremamente agressivo. O mar, ele deixa ou não deixa a gente passar. Nós temos a corrosão, nós temos vários itens que não se aplicam em outra parte, né, somente no barco. Então, um barco é construído com muito rigor para suportar as condições aquáticas, principalmente as condições marítimas. Então, nós temos que ter um bom equipamento e cuidar dele. E temos também, como muito bem o almirante Cursino aqui colocou, a prudência. Não adianta nada a gente ter conhecimento, bom equipamento e sair que nem um maluco pilotando um barco. Nós temos que ter prudência, bom senso. Então, esses 3 itens formam a segurança. Vou comentar rapidamente sobre os acidentes mais comuns, o naufrágio, o incêndio, depois vamos falar de um por um. Abarroamento é choque entre 2 embarcações. A colisão, às vezes a gente fala, né, pensa que é a mesma coisa, mas tecnicamente tem uma diferença. A gente chama, às vezes, de colisão. Colisão quando um barco, por exemplo, bate em um objeto flutuante, bate num pier. E o atropelamento.
esses são os acidentes mais comuns. São duas partes para a gente navegar com maior segurança. Primeiro, quando nós vamos sair com o barco e antes, o preparo do barco. Como é que a gente faz para sair com o barco? Previsão do tempo, fundamental. Conforme eu falei aqui, o mar deixa a gente passar ou não deixa a gente passar. O pior tempo que eu já peguei na vida, mais forte, foi dentro de Angra dos Reis. É impressionante, né? Que a gente pode pensar. Eu atravessei o Atlântico, aprendi que o inferno é na terra, ele é frio e molhado, não é quente, não. O Atlântico Sul é extremamente duro. Não sei como é que os portugueses, com aquelas caravelas, conseguiam passar lá embaixo, mas o vento mais forte que eu já peguei, até hoje, foi em Angra dos Reis. Eu ainda estava na Marinha, do qual tive a honra de participar, foi em novembro de 74, um dia perfeito para velejar. Naquela época, a gente tinha um snipe lá, e eu saí para velejar com o snipe, para mergulhar. Então, tinha eu e um colega, o Ivan, pegamos o snipe, saímos, passamos em Angra, tinha que, acho que foi trocar uma máscara, ou pegar um pão novo, não sei. Passamos em Angra, atracamos lá no pier, depois saímos para onde hoje é Averome. E aí, estavam construindo o pier da Averome lá. Aí chegou um engenheiro da Averome, ele aproximou da gente, era um lugar muito bom de roubá-lo, que a gente conhecia lá. Ele falou, olha, nós vamos estourar 5.000 quilos de dinamite, então vocês não passem dessa posição. Aí o Ivan, meu amigo, já ficou meio apavorado. Eu falei, não, nós vamos ficar aqui. Um dia perfeito para velejar. Nós não olhamos a previsão. Nem se portava com previsão naquela época, nada. Bom, entrou um daqueles, uma frente fria monumental. O vento chegou a 130 km por hora registrado. Sabe o que é um vento de 130 km por hora? Experimente pôr a cabeça para fora do carro nessa velocidade. Primeiro, o pescoço vai para trás. Segundo, você não respira. Você não vê nada. É um furacão dentro do snipe. O cara ofereceu carona, ofereceu reboque. Falei, eu chegar rebocado no colégio naval? Imagina, eu conheço tudo isso aqui. Eu chego navegando. Né? Quer dizer, o excesso de confiança. Bom, chegou esse vento, nós tomamos essa tempestade. Ele foi antes de chegar o vento, ele pediu carona de novo. Eu falei, não, eu vou velejando. Capotei. Agarrei no barco, fiquei agarrado no barco, eu e Ivan, que nem gato. O barco era de madeira, não afundava, né? Não tinha salva-vidas, a gente nem usava nada, quer dizer, inconsequência total. Falta de consultar a previsão. Não conseguia respirar olhando para o vento, tive que olhar, a gente tinha que ficar de costas para o vento para respirar. Vimos também que o raio é rosa-choque. Quando ele cai do seu lado, é impressionante. Você não via nada, completamente perdido. Depois, esse engenheiro, com uma lancha de 50 pés lá, conseguiu nos achar no meio lá da Baía de Ilha Grande, não sei como, 2 horas a gente já estava na água, já estava com frio, e perguntou, se querem carona? Eu falei, agora vamos aceitar. Bom, chegamos no Colégio Naval, o Ivan, esse meu amigo, companheiro de turma, era meio gago, ficou gago de vez, né? Mas chegamos vivos inteiro. Aí estava todo mundo, todos os alunos formados na ponte, no pier do Colégio Naval, o diretor Gercias, era muito bravo, o diretor. Eu me lembro, porque demos um susto, esse vento foi muito forte, a gente saiu sem permissão, né, não comunicamos, não fizemos plano de navegação, nada, saímos lá para mergulhar. Bom, eu me lembro das palavras do diretor até hoje. Aluno Márcio, eu falei, sim, senhor, safa teu barco da água e se apresente ao bailéu. Bailéu, cadê? Peguei 5 dias de prisão rigorosa, eu e Ivan. Né? Mas foi injusto, né, pelo tudo que aprontei. Então, a previsão do tempo é muito importante. Plano de navegação, conforme eu falei, ninguém sabia onde eu estava, tem que ter um plano de navegação. Se a gente está numa marina, um yacht club, somos obrigados a comunicar nossa saída, para onde a gente vai, que horas a gente volta e quantas pessoas estão a bordo. É tão simples isso, podemos até fazer por rádio, se for por escrito, melhor. Mas a gente tem que ter um plano de navegação. Acontece alguma coisa, é muito fácil acontecer alguma coisa. Posso pegar um combustível ruim, posso quebrar, posso ter um motor só quebrar, pode ter um acidente. Então, as pessoas precisam saber onde estamos. Combustível, pane seca. Combustível, nós não temos acostamento no mar, como se fala, como também não temos no ar. Então, a gente precisa de combustível. Qual é a regra da Marinha? Que é a que a gente usa? 1/3 para a ida, 1/3 para a volta e 1/3 de reserva.
tem que ter combustível. Quando a gente pega o mar grosso, mar e vento contra, pelo menos 20% a mais, nós vai aumentar nosso consumo de combustível. Então, nunca devemos sair no limite. Inspecionar a motorização, fundamental, fazer o checklist. Eu não vou falar de item por item, mas depois eu vou passar um link aqui, que nós temos um checklist, item a item, o que a gente tem que ver no barco. Eu estou dando ideias gerais, mas inspecionar a motorização é muito importante, as correias, nível do óleo, a mesma coisa que os pilotos fazem com os aviões. Avião é mais crítico? Sim, avião é mais crítico, ele tem uma velocidade mínima que ele cai. Nós podemos parar e flutuar, mas se a gente parar e flutuar, tiver um mar grosso perto das pedras ou das praias, um acidente, né, pode ser fatal. Então, é muito importante sair com a motorização em dia. Habilitação e documentos do barco, claro, como uma mesma coisa que motorista, né? Não esqueçam de todos os documentos, inclusive as licenças de estação rádio também, nós temos que ter tudo em ordem. Material de salvatagem, fundamental, fundamental. Hoje nós temos indústrias de alta qualidade, como a Índios e como a Ativa, elas estão aqui nos apoiando também no nosso agradecimento e fazem equipamentos, itens para nos salvar, nos ajudar, que a gente espera nunca usar, mas se tiver que usar, a gente tem certeza que seremos salvos. Então, o material de salvatagem, eu tenho que verificar a validade dos sinalizadores, a validade dos extintores, a validar os coletes também, a disponibilidade. Não adianta eu esconder colete com plastiquinho e guardar dentro do barco. O colete tem que ser acessível, fácil de usar. A boia circular, não adianta a gente aduchar a boia circular, a retinida, deixar de maneira lá que tem que soltar tudo na hora. Tem que ser prática. Antes de sair com o barco, tem que soltar tudo, pôr no lugar e deixar pronto para lançar. Eu já resgatei náufrago, porque minha retinida estava ótima, estava pronta para ser usada. Bêbado, pescador pescando na pedra, o mar lambeu, eu consegui resgatar. Então, isso é importante. A gente vê que detalhes de não dar valor, mas na hora de sufoco, eles valem muito. Âncora, amarre e guincho. Qual a primeira providência se parar o motor ou os motores? Jogar âncora. Então, a âncora, o guincho, tem barcos que dependem totalmente do guincho. Eu tenho que testar para ver se está em ordem. Eu tenho que ter uma âncora de reserva. É muito fácil a gente perder uma âncora, às vezes em toca. Tem que ter uma âncora de reserva e pronta para o uso, porque é a primeira providência que a gente faz quando quebra os motores. O rádio VHF, eu tenho que fazer um teste. É um teste rápido, posso chamar a própria Marina, o próprio Yacht Club, mas eu tenho que testar o rádio VHF. Eu tenho celular. Ótimo, tem que sair com o celular. Mas tem áreas cegas, né? E o rádio VHF, tem todos os barcos que estão com rádio VHF. Então, a gente tem uma infraestrutura muito grande do nosso lado. Aquela lancha, teve uma 58, que afundou lá na Laje de Santos, um erro ali de operação dos motores, a lancha bateu na laje e afundou. E tinham vários barcos por perto, eles pediram socorro no 68. Tem que pedir socorro também no canal 16, porque as embarcações profissionais ficam atentas, ligadas no canal 16, a Marinha também. Então, a gente tem que ter o rádio VHF, saber usar o rádio VHF, né? Saber são os canais, principalmente os canais para socorro. Depois, o GPS. Hoje a gente está saindo, pode ter uma neblina, uma condição até de junho, nesse mês, nós temos condições de nevoeiro, de neblina aqui. E, às vezes, fecha o tempo, temos que ter um GPS a bordo. Até aquele aplicativo da Navionics no celular é ótimo, mas temos que ter e testar. Depois, água. Às vezes acontece acidente, às vezes quebra o motor, às vezes eu não sou socorrido, eu tenho que ter água a bordo, eu tenho que ter chapéu por causa do sol, mantimentos, repelentes, são itens que a gente sempre leva a bordo. E um carregador para o celular, porque o celular, ele pode me salvar também. Então, é importante levar o carregador. Hoje, todos os barcos têm uma tomada USB, você usa o próprio carregador do celular na tomada USB, só que não pode esquecer disso. São itens de segurança. Depois, isso é a parte que nós podemos fazer e devemos fazer antes de sair com o barco. Agora, tem a preparação do barco. Aviação, existe o certificado de aeronavegabilidade, é o antigo RIAN. Em barco, o Fórum Náutico Paulista, na Câmara aqui que o Mário Bandeira é o coordenador, foi criado o RIAME, Relatório de Inspeção Anual de Manutenção de Embarcação. Item a item do RIAME, eu vou depois estar no próprio site do Fórum Náutico, no Minuto Náutico,
essa apresentação também vai ficar disponível também no Minuto Náutico, daqui no site do clube, isso aqui é público. O RIAME tem item a item do que a gente tem que verificar no barco por ano. Por exemplo, eu tenho que verificar o casco, não é só a motorização, eu tenho que verificar o casco. Uma vez uma lancha Macabro Brasmar 32, saiu de São Vicente, foram mergulhar, eu não sei se foi na Queimada Grande ou na Queimadinha, naquela época a Queimadinha podia mergulhar, aí entrou um sudoeste forte. Mais uma vez, a gente, eles negligenciaram a previsão. Pegaram o sudoeste, quando você vem da Queimada Grande ou Queimadinha, no sentido de São Vicente, da Barra de Santos, é a favor. Mas o sudoeste é muito forte aqui na nossa região do sudeste. Ele cria ondas grandes na hora. A lancha começou a pegar mar de popa. Tudo bem, mar de popa é muito melhor que mar de proa. Numa mergulhada que a lancha deu, ela mergulhou numa onda e pegou a onda da frente. A onda da frente, ela enterrou a proa na onda da frente. A onda da frente, a Cabrasmar 32 já tem um lançador de âncora, chama de bico de pato, muito grande. A água pegou o lançador, abriu o convés, separou o convés do casco. Do jeito que eles mergulharam na onda, eles foram para o fundo. Os três ficaram boiando, agarrados nos estofados do fly. Os três tripulantes, o dono, um tripulante, mais um amigo, estavam agarrados nos estofados no flybridge. Aí o sudoeste foi jogando isso para Santos. Um prático, manobrando os navios, viu os três náufragos e foram resgatados. Ficaram um bom tempo na água. Então, por que aconteceu esse acidente? Porque muitas vezes na atracação, às vezes a gente pega a lancha, dá aquela subidinha no cais e apoiava no lançador de âncora, então que você dava à frente, errava uma manobra, subia no cais, quando você dava ré, fechava. Então, tá tudo bem, fechou o casco. Não, descolou, soltou o casco do convés. Então, esses itens que a célula do barco são importantíssimos. Você tem que verificar as válvulas de casco. Válvula de casco, quem tem barco em águas poluídas, tipo Santos, Baía da Guanabara, o Unibral, essa liga de níquel, bronze e alumínio que tem nos hélices, e o próprio latão, que a maior parte dos registros são de latão, isso daí fica corroído. Então, vai embora, a cada 5 anos tem que trocar. Se estourar uma válvula dessa, você vai para o fundo. Eu tenho bombas. Nem sempre as bombas vão dar vazão. As mangueiras ressecam, as abraçadeiras costumam soltar. Então, são vários itens, além da motorização, que a gente tem que olhar. O RIAME tem tudo isso. Isso daqui vou disponibilizar, já tem no Minuto Náutico e nós vamos disponibilizar para todos. Então, essa revisão do RIAME, a Marinha nos delega a responsabilidade pela manutenção da embarcação. É nossa responsabilidade fazer essa revisão anual. Façam, porque tem muitos itens no barco que podem dar problema, isso daí pode nos salvar. Os fatores que podem gerar acidentes. Isso daqui, o Almirante Lima Filho vai detalhar muito bem na próxima palestra, eu vou falar um pouquinho por cima. E o Almirante do Tribunal Marítimo, presidente do Tribunal Marítimo, a Marinha detalha tudo ali, vocês vão saber pormenores. Eu quero só comentar aqui. Primeiro, embarcação mal conservada. Claro, conforme eu falei, a responsabilidade pela manutenção da embarcação é nossa, daí a importância de fazer o RIAME. A embarcação mal conservada é o acidente que causou, o principal fator que causou o acidente do Maestro, aquela DM-38, que afundou no começo do ano, indo para Fortaleza. Compraram um barco há pouco tempo, reformaram o barco e saíram para viajar. Você não pega um barco usado, antigo, muito tempo parado, e você não consegue, em 2 meses, transformar esse barco num barco operacional. Não consegue. O combustível, as mangueiras, combustível dos tanques, tem muitos itens que podem dar problemas. Então, a embarcação mal conservada é fator de acidente. Não abrir mão do direito de passagem. Lembra no começo do ano, 2 lanchas se chocaram em Angra dos Reis. Fotos impressionantes. Uma cortou a outra no meio. As pessoas estavam no meio e morreram. Uma lancha esportiva offshore tinha direito, pelo que eu recebi, ela tinha direito de passagem, ela estava com preferência em rumos de colisão, mas ela não abriu mão. Eu tenho preferência, eu vou em frente. O outro vai desviar. Nunca façam isso. A responsabilidade, se o outro não desviar, é nossa, está escrito isso. Então,
a gente tem que saber quando a gente tem que abrir mão do direito de passagem. Eu mesmo, uma vez, eu estava indo para Paraty, e aquelas lanchas que fazem a travessia de turistas ali de Pissinguaba para Ilha das Couves, eu tinha direito de passagem, ele cruzou na minha frente com um bote de alumínio cheio de passageiros, eu tenho de preferência. Claro que eu tirei motor e desviei, claro, vou esperar, você não pode nem deixar chegar numa situação perigosa. Então, isso é muito importante, isso daí é o bom senso, é a prudência que o almirante Cursino falou aqui. Excesso de velocidade, grande fator para acidente, Por quê? Porque a gente não tem tempo para pensar. Quanto mais rápido você navega, menos tempo você tem para tomar uma ação. Então, o excesso de velocidade é outro fator determinante em acidentes. Esse que eu comentei de Angra dos Reis, excesso de velocidade. Outro fator, visibilidade prejudicada. Navegação noturna. Você não vai navegar à noite com a mesma velocidade que você navega durante o dia, principalmente em área congestionada de barcos, principalmente em Angra dos Reis, Paraty. Sabe qual é a nossa realidade? Nossa realidade é que nem todos os barcos usam luzes regulamentares de navegação. Muitas vezes eu desviei, a gente navegava direto por aí, eu desviei à noite de um barco entrando na Baía de Ilha Grande, um barco pescando lula do lado de dentro. Sabe qual era a luz de navegação dele? Era um isqueiro, só com a pedrinha, sem gás. Ele disparava o isqueiro assim. Essa é a nossa realidade. Claro que está errado, vai tomar uma multa danada, claro que está, mas é um acidente, até ele chegar lá. Então, a gente tem que contar com isso daí. Isso existe. Os navios da Marinha, a Marinha mantém 3 pessoas, se não me engano, na ponte ou mais, todo mundo de olho, mas a nossa navegação é mais simples, né? Então, nós temos que, mesmo assim, às vezes, com tudo isso acontecem os acidentes. Então, navegação noturna, com muito cuidado, nevoeiro, diminuir a velocidade, são fatores que geram acidentes. Aproximação da praia. Isso também gera muito acidente. A praia, eu posso chegar com o barco perto da praia? Claro que posso, eu posso tirar o barco, colocar o barco, mas existem regras para isso. Na parte mais abrigada, velocidade super reduzida, super devagar, e normalmente as praias, a sociedade de amigos, as marinas e os clubes balizam o local próprio para embarcações. Mas eu tenho que manter 200 metros, a gente sabe disso. Angra dos Reis tem muitas praias, muitas ilhas, isso ainda é muito bem respeitado, mas às vezes tem lugares só para barco. Mesmo assim, a aproximação da praia tem que ser feita com o maior cuidado possível. E não pode ter pressa, eu tenho que me afastar da praia para poder acelerar. Mergulhadores e nadadores sem sinalização. Eu já fui atropelado 4 vezes, estou aqui no lucro, né? Mas, assim, nunca tomei o hélice, por isso que eu estou aqui também. Mas, uma das vezes que eu pratico mergulho, pesca submarina, uma das 2 vezes que eu fui atropelado, eu não usava a boia, porque atrapalha a gente e tal na boia, e uma das vezes foi um amigo meu me caicando, ele passou por cima de mim, e é uma sensação muito ruim. Eu parei, claro, ouvi o hélice, parei, você só vê aquele hélice em cima de você. Também, outra vez, eu estava nadando dentro da área de banhistas, numa época, isso aí há 30 anos atrás ou mais, uma época que não existiam tantos barcos na água. Hoje tem muito barco na água, tem muita gente explorando a água com atividade comercial, muita gente começando a navegar agora. Nós temos a nossa democracia, o mar é livre, tudo livre, mas nós temos que conviver com isso, muita gente nova entrando nas águas. Então, por isso que a prudência faz parte. Uma lancha puxando o esquiador. Era uma Lotus 16. Ele estava o piloto e não tinha mais ninguém a bordo. Estava o piloto e o esquiador. E eu estava nadando na Praia do Lázaro, dentro da área de banhistas. Eu nunca imaginei que uma lancha fosse entrar nas boias e me atropelar. Por que ele fez isso? Ele estava olhando para o esquiador. Então, ele estava olhando para trás, para ver se o esquiador tinha caído. Esqueceu de olhar para frente. Entrou dentro da área dos banhistas. Na última hora, ele me viu. Eu não deu tempo para mergulhar. Eu só pus a mão aqui esperando a pancada. Mas passou 5 dedos o casco de mim. Então, por isso que a Marinha exige, certíssima, que vai puxar o esquiador, o barco tem capacidade para 3 pessoas, porque tem que sempre ter 2. Um pilota, o outro olha para trás. Não dá para fazer a mesma coisa. Então, são itens que geram acidentes, são simples, né? Mas depois que a gente vê.
Gente na proa do barco. Uma vez, na época da náutica, nós fizemos um teste com uma lancha americana da Sea Ray, uma lancha muito legal. E aí, o que aconteceu? Fizemos o teste naquela época, muitos anos atrás, a gente sempre usava as modelos, as meninas, eu coloquei 2 meninas na proa, tomando sol na proa e tal. Bom, o advogado da Sea Ray nos Estados Unidos, depois que nós publicamos o teste, foi até capa da Náutica, me ligou, não, vocês não podiam ter feito isso, nós vamos ser processados, vocês deixaram gente na proa, com o barco em movimento. Falei, nós não temos nenhuma regra a esse respeito no Brasil, não existe regra para isso. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça, por que os caras ficavam tão preocupados com gente navegando na proa do barco, com o barco em movimento? A partir daí eu proibi os testes da náutica que pessoas com barco em movimento ficassem na proa. E sempre comentei isso. Uma vez, meu irmão mais novo, sempre estava saindo com a filha dele, tinha uns 15, 16 anos, junto com as amiguinhas, saindo com a nossa lancha de 30 pés, saindo lá da marina, todas as meninas sentadas na proa, uma delas no bico de proa, tipo, né, o Titanic, Jack e Rose lá na frente do barco, né? É comum isso daí a gente ver. Eu avisei para o meu irmão, mas não, eu saio devagarinho. Então, eram 5 meninas de 15, 16 anos, uma delas sentada no bico de proa e 2 do lado. O que aconteceu? Uma das meninas teve um ataque epilético na proa. Ela só não caiu na água, o barco em movimento devagar, mas se cair na água, na proa, mesmo que você pare a propulsão, o hélice vai cortar, não tem como. As meninas, as outras amiguinhas, seguraram a menina para não cair na água. Nesse dia, o passeio acabou por aí, meu irmão voltou para casa, acabou o passeio, nunca mais saiu com gente na proa. Então, são cuidados que a gente vê, às vezes, todo mundo se divertindo, gritando com gente na proa. Não, a proa balança muito mais do que a popa. Né? O movimento ali, a inércia ali é muito maior. A gente vê vídeos na internet com barcos cheio de gente na proa, principalmente Mato Grosso, vai afundar, claro. Barcos com excesso de lotação. Como é que a gente faz na aviação quando o avião está perdendo altura? Joga carga para fora. O barco, muitas vezes, você tem que diminuir o peso. Então, se o barco é feito para, por exemplo, 8 pessoas, 8 pessoas em condições normais de navegação. Se o mar começa a engrossar, começa a entrar água, o vento começa a jogar água para bordo, às vezes 8 pessoas, a lotação máxima fica complicado. Então, tudo bem, mas o barco é feito para isso. Agora, se eu, além disso, exceder o limite, se eu pego uma condição grossa de mar, o barco está mais pesado, a borda livre diminui, entra água para dentro. Então, o excesso de lotação, que a Marinha muito bem faz de fiscalizar, pode levar a acidentes, é simples. Mais peso dentro, diminui a borda livre, tem vento, joga água para dentro do barco. Barcos fora do limite de navegação. Uma vez a gente foi pescar com uma 15 pés de proa aberta, saindo da Praia do Lázaro, vamos pescar na Vitória, 15 milhas, uma 15 pés, uma lanchinha de 4,5 metros de proa aberta, navegava muito bem, um casco caçarino na época, mas não tinha segurança nenhuma. Aí, o que aconteceu? Nós também não olhamos a previsão do tempo, né? Nem colete a gente tinha. Bem garoto naquela época, era muito amadora a nossa exploração, né? Aí pegamos um sudoeste, e quando entra o sudoeste, é o melhor dia para mergulhar, porque os peixes saem fora da toca. Então a gente estava cheio de peixe no barco. Quando os coqueiros começaram a dobrar, nós resolvemos voltar da Ilha Vitória, porque a gente tinha medo de tomar uma bronca do nosso pai. Deveria ter ficado lá, né? Deveria ter ficado lá. Se o mar está grosso e você vê que o barco não tem condições, fica no lugar. Vai dar choradeira, vai dar castigo, vai dar, mas você está vivo. Não, vamos voltar, resolvemos voltar, com o sudoeste entrando. Bom, eu estava pilotando para tirar, a gente não tinha bomba de porão, aí eu pus todo mundo sentado no convés para diminuir o peso, né? E todo mundo tirando água com as máscaras, e toreando as ondas para rezar para uma onda grande não nos pegasse de jeito. E assim a gente conseguiu, felizmente, voltar, mas num sufoco que eu falei, nunca mais eu vou aprontar isso. Então, sair com o barco fora do limite de navegação, se você toma uma condição adversa, está complicado, está bem complicado. Já viram falar do tick surf? Uma vez eu encontrei um colega,
e ele me contou um acidente que já aconteceu mais de uma vez. O que acontece? Muitas vezes você está esquiando, principalmente represa, na volta para a marina, que a água é parada, tranquilo, às vezes as crianças ficam apoiadas na plataforma de popa, e a plataforma de popa, muitas lanchas têm teca, essa madeira, que é a melhor madeira que existe para você usar em barco, né? Os porta-aviões japoneses usavam teca no convés, ela aguenta as intempéries. Então, por isso que fala TIC, em inglês, né? Teca surf. A criançada fica agarrada ali na plataforma, indo devagarinho para a marina. É claro que é um risco, além de quando para o barco, o pé pode ir para baixo, né, pegar no hélice, mas as crianças conhecem tudo isso, então as crianças ficam agarradas ali, e o barco vai indo devagar até o cais da marina, todo mundo vai se divertindo ali. Olha o que aconteceu. Uma vez dessa daí, uma das meninas, que era esquiadora, 10 anos, esquiadora e tal, ela desmaiou. Desmaiou, foi para o fundo e morreu. Por que ela desmaiou? Monóxido de carbono. Então, você fica segurado ali, além do risco, você respira monóxido de carbono, CO. O monóxido de carbono impede que as células, o sangue receba oxigênio, a pessoa apaga sem saber. Então, são itens simples, né? Mas isso nos leva a acidentes. E o Almirante Lima Filho vai detalhar item por item disso daqui a pouquinho. Bom, eu quero deixar aqui, minha palestra está terminando, eu vou deixar depois os links nessa apresentação, eu vou colocar o link também do Tribunal Marítimo, importantíssimo, que o Tribunal Marítimo, ele analisa e faz recomendações, que nem a aeronáutica faz com os aviões. Então, nós temos que ter essas recomendações. Tá? Mas isso aqui eu vou passar a disponibilizar para todos. Então, isso que eu queria falar com vocês. Muito obrigado. Bom, como lembrança do simpósio, passamos aqui para o Márcio, nosso palestrante, uma singela lembrança do simpósio. Obrigado, Márcio, né? Palestra incrível.